Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no Seven Coworking para dar início a mais um Papo de Bastidores, mostrando a vida real de empresários para todos vocês. E é com muita alegria que eu quero aqui receber a empresária Joselma Oliveira, presidente da Pardal Sorvetes, não é isso, Joselma? Isso. Que maravilha, muito obrigado por receber você aqui, é uma alegria, viu? É um prazer vir falar dessa experiência que eu carrego há 31 anos, num momento tão difícil que estamos vivendo. É verdade, é verdade. Por isso que eu vim, para a pessoa saber que apesar dos problemas, mas a gente consegue vencer. Maravilha, então você já começou, como eu gosto de dizer assim, aquecida, gerando conteúdo para quem está nos assistindo, porque é verdade, grande parte dos empresários e empresárias que estão nos assistindo nesse momento, com certeza ainda estão sofrendo, né, os desafios em virtude dessas questões todas associadas à crise sanitária. Mas eu gostaria que logo de cara você se apresentasse para o nosso público. Quem é a Joselma Oliveira? Eu sou Joselma, sou de Picuí, na Paraíba, uma terra de muitos empreendedores. Muito bom. Sou filha de Sebastião, ele era um empreendedor na agricultura. Sim. Então eu fui criada admirando muito o que o meu pai fazia. Ele não era um empreendedor de ganhar muito dinheiro, mas empreendia e eu admirava e deu uma vida digna para todos os 5 filhos dele. Muito bom. E sou neta também de empreendedora. Então, eu fui criada numa família de empreendedores, que essa genética vem da minha avó, Maria Matilde, que eu tive o prazer de conhecer. Hoje é o dia da avó, a minha homenagem para ela. Também ela tinha filhas empreendedoras, que era minha tia Cidronha, pessoas que eu admirava. Então, eu cresci admirando todas essas pessoas e eu acredito que também nasci com o dom de empreender. Perfeito. Então, o fato é que nesse ambiente empreendedor, o exemplo conta muito. Né? A gente sabe que é mais ou menos assim, filho de peixinho, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, ver na sua família todo mundo empreendendo, marcou muito, então, a sua história. E isso é o que a gente mostra aqui no dia a dia, sabe, Joselma? E aí veio a Pardal. Como é que começou a Pardal? A Pardal começou em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, nos anos de 1990. Quando eu casei, o meu marido fabricava pipoca. Olha. Tipo aquela pipoca de isopor, Sim. tipo aguri. Foi naquela época da inflação do Sarney. Opa. Ele tinha um sócio, então ele produzia e o sócio, que era o cunhado dele, administrava. E ele não acompanhou a inflação. Então, chegou um dia que ele mandou eu dispensar a moça que me ajudava. E eu fiquei muito perdida. Eu não nasci para os serviços domésticos. Puxa e eu, vida. naqueles obstáculos que estava enfrentando, fiquei pensando o que era que eu ia fazer para eu botar novamente uma moça para me ajudar. Mas, na época, eu tinha pouco dinheiro. E eu tinha uma madrinha na minha cidade que fazia picolé caseiro. E eu tive essa ideia de fazer o picolé porque eu tinha certeza que eu ia começar com capital mínimo. Olha que incrível. Bom, então é assim, você sabendo da dificuldade que o seu esposo estava passando, que poderia gerar o desligamento da funcionária do lar, eu preciso fazer alguma coisa. Isso. E aí surgiu a Pardal. Incrível. Mas porque Pardal é depois. Eu começou comecei a sua vida na área de picolé caseiro, porque eu fazia na minha casa. Fazia? Você fazia e quem é que vendia? No início eu coloquei uns meninos para vender, mas eles chegaram com os picolé tudo mole, né? Ali eu percebi que eu não ia conseguir pagar a prestação do meu freezer, que eu comecei num freezer vertical. Tá. E aí eu mesma fui para a rua vender. Graças a Deus, Deus me ajudou muito. E a primeira vez que eu fui para a rua foi um sucesso. Que Encontrei maravilha. muitas mulheres na feira livre me elogiando. E ali foi um impulso para mim. E eu fiquei sendo uma vendedora muito bacana lá na feira de Currais Novos. Olha, pessoal, Rio Grande do Norte. vocês estão vendo que agora nós temos alguém aqui que faz muito jus ao termo, né, de vida real de empresário, viu?
porque essa história é incrível, Joselma. Assim, a sua motivação inicial, e aí quando tinha a prestação do freezer, ou seja, primeiro eu não quero fazer serviço doméstico, eu vou vender e vou trazer renda para minha família. Com o quê? Com colocar picolés. uma moça para me ajudar. Para porque ajudar. Nessa época eu já tinha 2 filhos, né? Sim. Fernanda tinha 4 anos. Não, Fernanda tinha 3 anos. E Flávio estava com 4 meses. Caramba, é realmente incrível. E aí, como esses meninos chegaram com os picolés moles, peraí que eu vou ensinar esse menino a vender agora, né? Não, eu tenho que vender, porque senão eu não consigo pagar a prestação do freezer, né? Então eu Exatamente, tomei a iniciativa de vender, porque se fosse com os meninos eu não ia chegar a lugar nenhum. Ou seja, a necessidade é a mãe de todas as virtudes. Isso. Né? E quando você está envolvido num projeto que começa pequeno, mas todo projeto, ele começa pequeno, mas ele já pode ser visto como algo que pode crescer. Né? A proximidade do empresário, o cuidado do empresário com todas as áreas, o comprometimento é muito importante. E foi isso que você demonstrou. Né? Se eles não estão sabendo fazer, deixa que eu faço. Ou seja, sem frescura, né, José? E eu consegui, né? Consegui pagar a moça, consegui pagar a prestação do freezer e quando me dei conta já estava também mantendo a casa. E o meu esposo, com que ele recebia, fazia os investimentos, né? Perfeito. Porque eu comprei um freezer, não deu, depois comprei outro, não deu, depois comprei outro, não deu. Aí chegou o momento de partir para máquinas. Então, eu assumi todas as minhas despesas domésticas e o meu marido ficou fazendo o investimento quando ele prestava conta lá com o cunhado dele. Perfeitamente. Ou seja, a Pardal e a Joselma foram ocupando todos os espaços que iam aparecendo. Né? Se você tivesse que nos dizer, Joselma, qual é assim o atributo, né, a característica mais importante que fez a Pardal começar tão pequena, como você está nos revelando, e ser uma empresa hoje tão significativa no mercado aqui no estado do Ceará e fora do Ceará. Qual foi o atributo que você descobriu lá no começo que levou a empresa a todo esse crescimento? Foi a coragem de enfrentar. Perfeito. E também a fé, né? Porque quando eu saí a primeira vez para vender picolé, foi assim assustador, né? Eu nunca tinha vendido picolé. Conte mais, né? para nós aí. Então, eu botei 30 picolé numa caixa e fui para a Feira Livre vender. Sim. Então, da minha casa até a Feira Livre, eu andava assim uns 30 minutos a pé. Sim. E eu fui conversando com Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu nunca vendi picolé, mas eu preciso e eu vou conseguir. E quando eu cheguei lá na Feira Livre, encontrei muitas mulheres. Elas perguntavam que eu não era de lá, de onde eu era. Eu dizia que era de Picuí. Aí elas diziam, eu logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé na rua. Mas vender picolé na rua é muito gratificante. E eu acho digno, que foi é trabalho. Um dos melhores momentos da minha vida que eu tive foi quando eu vendi picolé, porque lá eu tive o contato direto com o cliente me valorizava, o cliente me elogiava. Então, foi lá também que eu aprendi a dar valor ao meu cliente, porque o cliente é muito importante. Em todas as empresas, é muito importante colocar, gente, olha que exemplo, porque hoje a gente vive num ambiente de muitos negócios muito dinâmicos, muitos projetos, muito planejamento, esse mundo de startups, mas se o empresário não tiver um envolvimento com o negócio, a ponto de dizer o seguinte, olha, seja quais forem os problemas, eu vou resolver. Isso. E eu não vou delegar tudo não. Se alguém não resolver, eu vou lá e vou fazer. E existe muita gente, Joselma, que tem uma certa timidez. Não, eu sou um empresário, eu não vou vender. Eu sou empresário, eu não vou operar uma máquina. Mas ao ver aí o seu exemplo, né? Naquele começo lá atrás, não tem problema, eu vou vender picolés e vou fazer acontecer. A Pardal, ela atua num segmento que tem muita concorrência. Sim. Né? Muita concorrência. E a gente sabe que para que o negócio possa funcionar bem, existem algumas características muito importantes. No seu setor, a qualidade é fundamental. Né? Nós, cearenses,
temos várias opções. A Pardal ela é uma delas, é a mais relevante de tipo regional, local. Mas o que para você é produzir com qualidade? Quais são os critérios que a Joselma avalia para adotar um novo produto, para adotar um novo tipo de embalagem? Como é que você pensa isso? Hoje eu penso com a minha equipe, mas antes, como eu vivenciava muito com o cliente, então era o cliente que me ajudava. Então, no início eu comecei com 4 sabores. Sim. E o cliente me pedia outros sabores. Então o cliente ajudava? Foi o cliente que me ensinou. Sim. Então, ele dizia, Dona Joselma, faça esse sabor tal. Eu fazia. Quando eu chegava lá, ele dizia, tá muito bom, mas tá faltando isso. Opa. E aí, eu chegava em casa, botava o que ele dizia que estava faltando, e assim eu cheguei a um produto de qualidade, porque o cliente me ensinou bastante. Aí você já falou, por exemplo, né? Quando a Joselma ia lá, produzia, mas não conseguia fazer a venda porque os picolés voltavam moles, ela verticalizou e ela mesma foi vender. Aí na hora de pensar em como crescer e oferecer aquilo que o cliente quer, aí você já praticou a velha pesquisa de mercado, porque você ouviu o cliente, né? E eu mesma estava lá com ele, né? E não precisou gastar R$1 para isso, né? Não. Só tinha que ouvir o cliente, né? E muitas vezes o empresário tem dificuldade, porque acha que só vai ver a crítica, a reclamação. Mas muitas vezes a reclamação também é o caminho da solução. Né? A crítica, você tem que ver ela como construtiva, porque crítica é obstáculo, então você tem que pular esse obstáculo. Eu cresci muito com a crítica. Perfeito. Porque muito eu estava lá direto com o cliente, ele falando. E na época da inflação do Sarney, que eles diziam que era muito caro, que eu era ladrona. Nossa, teve isso também. Eu sou uma mulher que estou aqui batalhando, vocês estão vendo que as coisas sobem todo dia, mas como eu não tinha medo, eu acompanhava a inflação, eu não queria nem saber. Não, porque esse negócio de ter prejuízo não é com você, né? Aí eles me xingavam e lá na hora eu conversava, não, você tem razão. Olha, e assim acabava me dando razão. Por quando você chegava com preço novo. Isso, defendia. Mas eu acompanhei a inflação. E fez bem, né? Porque, olha, gente, nós estamos falando aqui, a Joselma lembrou de uma época que eu conheço também, em que os produtos mudavam de preço ao longo do dia. Supermercado, tinha umas maquinazinhas, né? Que era pra ali, o tempo todo remarcando. O carro era de um dia para o outro, o tempo todo mudando. Aí, por que não o picolé não podia acompanhar a inflação, né? E naquela época, no início da minha carreira, eu acompanhei. Perfeito. Eu não tive medo. Tá, perfeito. Quando aparecem esses obstáculos, a gente tem que ter a ideia. Tem que ter a ideia. Tem que saber conversar com o cliente, Sim. explicar por quê, mostrar e com a verdade. A verdade. Aí dá certo. Perfeito, a verdade. Gente, vocês que estão nos assistindo, né, em algum local dessa tela, estão vendo aí um botão onde vocês podem conhecer um pouco mais sobre a mentoria Lucrativamente Prime. E eu posso dizer assim para vocês na lata que o que nós fazemos, o que nós buscamos levar para cada um dos empresários que aderem ao nosso programa de mentoria, é isso, é levar a vida real do empresário, é transformar, é mostrar que as coisas simples funcionam, que não são planos muito mirabolantes. Hoje tem tanto modismo, Joselma, nos negócios, né? Muito nome bonito para coisas que são o que você está nos explicando. São as coisas simples que funcionam. Eu costumo dizer que existem 3 pilares que levam uma empresa à excelência, né? Ao crescimento e à excelência. E eles são a gestão, que é muito importante, a estratégia e a liderança. Né? O empresário tem que cuidar desses 3 pilares ou entender que são 3 pratinhos que ele tem que estar girando o tempo todo. E a estratégia é uma das mais importantes. Perfeito. Né? Na estratégia, existem 2 elementos que são fundamentais, que é a visão, a capacidade de enxergar várias possibilidades e a capacidade de tomar decisões com qualidade. Me fala um pouco a respeito disso, porque eu estou percebendo que a Joselma é a visionária da Pardal. Sim, sou. Por exemplo, quando eu estava em Currais Novos era uma terra rica da mineração. Sim. E aí, quando eu comecei, estava no início de acabar aquele auge. E aí, quando eu consegui já uma máquina, quando eu consegui um carro, aí eu tive a ideia de ir para outro lugar,
Não foi só por causa do crescimento da empresa. Eu já tinha 2 filhos e eu sou de Picuí. Picuí, os pais mandam o povo estudar em Campina Grande. Sim. Então, eu tinha uma ideia de educar meus filhos sem precisar me afastar deles. Aí, eu tinha um sonho, naquela época, já de chegar a uma cidade grande. Mas como eu era muito pequena ainda e não podia chegar a uma cidade grande de uma vez, aí eu tive uma ideia de vir para Açu. Sim. Mas também... Tudo na sua cabeça, pensado e Tudo na planejado. minha cabeça, mas também eu já ouvia falar na época que Açu estava uma região muito próspera, estava no meio da irrigação, Sim. naquele auge. Nós estamos falando de que ano? Que ano era isso? 1991. Olha, tá certo. Naquela Aí já região. era a época do Collor, 1992. Gente, Entendeu? o Brasil sempre foi muito desafiador para os empresários. Mas você imagina em 90 os juros altíssimos, inflação alta, né? Em 90 já tinha havido o plano Collor, que deixou todo mundo com 50 unidades monetárias no bolso, né? E a Joselma empreendendo, e pensando no futuro. Então, em Currais Novos, eu já consegui montar uma equipe de vendedores, eu já só produzia. Então, eu tive a ideia de sair de Currais Novos para Açu. Quando eu cheguei em Açu, foi um sucesso. Por quê? Por qual o motivo desse sucesso? Eu fazia um picolé natural da fruta e ele era cônico, ele era diferente. Então, o sabor e o jeito de ser diferente fazia sucesso. Então, com 6 meses em Açu, já deu certo. Aí eu tive a ideia de ir para Mossoró. Quando você fala cônico, é o formato cônico. É o formato então, cônico. Foi assim, vou fazer um picolé com um formato diferente. Não, já essa ideia eu já conhecia minha cidade, a minha madrinha. Pronto. Aí você modelou, você disse, olha, estão fazendo ali, tá dando certo, vou fazer também. Isso. Então o tempo todo enxergando oportunidades, olhando para o mercado e tomando decisões. Sim. Então quando eu cheguei em Açu, e nessa época o meu marido sempre sendo de suporte. Nessa época ele já estava me ajudando, porque chegou o período de arrumar máquinas, de fazer formas que não tinha no mercado. Então ele veio me ajudar, veio ser o meu suporte. Perfeito. Então, quando nós chegamos em Açu, eu falei para ele, fique aqui, eu fico aqui em Açu e você vai abrir vendas em Mossoró. Na época ele disse, Joselma, só faz 6 meses que a gente está aqui em Açu. Eu disse, mas vá, porque é o caminho de chegar na cidade grande. Eu seguro as pontas aqui. Em Açu foi a época que eu mais trabalhei. Porque ele foi, né, para Mossoró. Tinha dia que eu trabalhava 24 horas, porque eu tinha minha equipe de Açu, aí eu produzia o picolé. Quando ele chegava de Mossoró, dizia Mossoró, acabou tudo. Aí levava todos os picolés que eu tinha, aí eu tinha que passar a noite produzindo para a turma que vendia em Açu. Puxa vida. Foi uma época de muito trabalho. O que é que movia você, Joelma? É o crescimento, a oportunidade? O crescimento, a ideia de chegar na cidade grande, a ideia de educar os filhos melhor, tudo tem uma motivação, né? Então, quando eu cheguei em Mossoró também, graças a Deus, foi um sucesso, mas eu só passei 2 anos em Mossoró. Aí chegou pro marido e disse, vamos para Fortaleza agora. Aí quando eu cheguei em Mossoró, engravidei e tive um filho em Mossoró. Tá. Quando ele nasceu, que estava com 40 dias, eu vim para cá, para Fortaleza. Nessa época eu lembro bem, porque eu trouxe ele comigo, que ele mamava, mas eu tinha que procurar um lugar para alugar, para instalar. E aí eu trouxe ele para conseguir tudo isso. Aí nessa época a gente já tinha um carro melhor, era uma F4000 nova. Sim. E meu marido começou a transportar o picolé de Mossoró para Fortaleza. Olha, daqui a pouco a gente vai chegar em aspectos bem incríveis da história da Pardal e da Joselma, como o acordo que ela fez operacional, aliás, o acordo estratégico com a São Geraldo, né? O tradicional refrigerante aqui da região do Cariri e do Ceará todo, mas também com o personagem Sonic, né? Dos estúdios aí de cinema, o Godzilla, mas teve uma hora que passou aí pela troca por um carro melhor, né? Por levar coisa no braço, né?
E essa é uma força que você tem, Joselma, né? Muito clara. O que é para você empreender? O que é empreender? É ter muita coragem, muita fé, é ser muito resiliente. Perfeito. Porque assim, você começa a contar, mas não dá tempo você contar os problemas que vai acontecendo no meio do caminho. Tá. Entendeu? Então, ter coragem de levantar cedo e trabalhar. Tá. Não ter medo do trabalho. Não ter medo. Eu acredito muito na força do trabalho. Do trabalho. Muito Mas você trabalho. falou aí que não dá tempo de falar em problema, pois fale um grande aí. Um pepino, um grande que você superou e que você disse assim, esse aqui eu olhei. Foi quando eu cheguei aqui em Fortaleza. E aí? Quando os meus vendedores começaram ali pelo centro. E o pessoal achava o picolé estranho, cônico. Eu Sim. quero lá esse picolé estranho. Eles acharam estranho. E aí eu falei para os meus vendedores, faça o seguinte, dê o picolé, que ele vai gostar do sabor e vai se tornar cliente. Degustação. Degustação. Aí eu comecei... Tudo da sua cabeça Tudo ali. da minha cabeça. Não estão querendo, mas eu confio no o meu produto. obstáculo Pois vai é. aparecendo e vai surgindo as ideias, né? E aí começou e ali no centro foi um sucesso. Tá. Ali no Mas, beco, José, lembra você- do Beco da Poeira? Lembra, mas me diga uma coisa, muito você... picolé no Beco da Poeira. Mas você mandou dar o picolé. Mandei. E aí você confiava no teu vendedor. Confiava no que eu fazia. No que também. você fazia. Era um produto porque bom. você queria que ele desse para haver a degustação. Mas você também poderia pensar assim, e se ele vender e disser que deu? Né? Ou seja, você confiava nas pessoas que você trabalhava. Sim. Você conhecia, Você então. tem que pensar positivo. Muito você bom. já está com um problema, ainda vai pensar no negativo? Não, tem que pensar positivo. Oh, isso aí Entendeu? resolveria. Isso resolveria hoje um enigma na cabeça de um empresário, um amigo meu aqui que eu acompanho como mentor, tremendamente. Tá com um problema, foque na solução. Não pense no outro problema. Não pense no outro problema. Aí, se você ficar pensando em outro problema, aí você não vai, não. Não vai. Olha, nessa época era picolé caseiro, vestido só num saquinho, Sim. entendeu? E eu conquistei Tá. os cearenses ali, começou Que ali legal, no né? centro. E eu sou Acho que muita testemunha. gente lá do Beco da Poeira se lembra. Se lembra? E eu sou testemunha, sabe por quê? Porque eu lembro dos carrinhos de picolé pardal em outro momento. Qual era o perfil do vendedor que você olhava para ele? Ainda não era fardado, Não. Agora a gente vê a evolução. Sim. Né? Então, assim, a Pardal, através do olhar, da capacidade visionária da Joselma, sempre focou em diferenciação. Sim, e mas procurar algo sempre diferenciado. foi as coisas acontecendo, as exigências. Para você ter uma ideia, o pessoal fala, uma vez eu fui dar uma palestra, Sim. o professor, dona Joselma, com as cargas tributárias muito altas, Sim. como é que você venceu? Eu digo, eu não podia, eu vim na informalidade. Eu fiquei na informalidade tá. por um tempo, Sim. porque eu não tinha condições de Mas deixa eu lhe dizer uma formalizar. coisa, ó, isso a gente hoje virou passado, a empresa hoje é estruturada, Sim. ela é uma empresa que cresceu como a sua hoje, tem recursos que não se cogita mais a informalidade, mas existem países, Joselma, existem países, gente, que dão um período de informalidade para a empresa. Aliás, não é informalidade, porque é legal que a empresa primeiro se estruture para depois ela começar a contribuir com o Estado. Aqui no Brasil, não. A empresa já começa com a mesma carga tributária de quem tem 10, 20, 30 anos. É Pois cruel. como eu comecei muito do cruel. zero, eu arrisquei. Pois eu é. fui levando na informalidade. Aí, quando eu conquistei uma clientela aqui em Fortaleza, que eu vi que já dava para enfrentar a parte burocrática, tributária, aí eu abri a empresa. Perfeito. Aí começou. Perfeito. Aí Ou seja, começou primeiro- todos os órgãos me visitar, mas foi bom, Tá. porque eles iam exigindo para eu melhorar, Tá. entendeu? A vigilância sanitária me ajudou bastante, foi me orientando e eu fui embalando picolé, fui colocando farda nos funcionários, fui contratando profissionais para me ajudar. Então, quando Perfeito. entrou na formalidade, começou o crescimento. Pronto, aí você focou primeiro na estratégia, no produto, como vender, como fazer para esses picolés não voltarem moles, né?
que era o seu indicador. Rapaz, o picolé sai daqui prontinho, bem feito, todo ali. Não pode voltar mole. Tem que vender, né? Tem que sair. Tem que vender rápido. Vender rápido. Então, primeiro você pensou na estratégia, no modelo de negócio. Aí depois chegou e disse, agora chegou a hora de pensar na empresa. Isso. Aí nos fale hoje como é que você resolve esse desafio chamado gestão. Gestão do ponto de vista do acompanhamento dos números, né, dos indicadores da empresa. Você tem alguém que é seu braço direito para isso? Como é que Tenho, sim. Hoje o meu filho me ajuda muito. E também já posso contratar empresas para nos prestar serviço. Muito bom. Entendeu? Hoje, graças a Deus, já está bem. Mas no início foi com minhas ideias, com minha garra, com minha vontade. Perfeito. Entendeu? Mas hoje a Pardal já está bem estruturada. Olha, gente, o negócio tem que tracionar, tem que gerar tração. E essa é a hora que o empresário tem que se agarrar com o modelo dele. Quando eu falo a respeito de modelo de negócio, né, de estratégia, eu sempre digo que se o empresário, vou criar aqui um exemplo absurdo, ele vai criar um negócio, ele pode ter a melhor gestão do mundo, mas se a empresa dele for de toalha para enxugar gelo, nada feito, não tem gestão que vai dar conta de um modelo de negócio, de um produto que o cliente não queira. Por outro lado, se ele tem um produto excelente, mas ele não tiver gestão, ele pode ter até resultados, mas vão ser resultados muito abaixo do que poderia, porque a gestão qualifica os resultados, qualifica. Então, na hora em que você trouxe gestão para o seu negócio, aí a empresa deu novos passos de crescimento, é isso? Né? Com assessorias. Graças a Deus, além da minha garra, eu sou muito abençoada, porque, por exemplo, eu não procurei o banco, foi o banco que me procurou. Foi. Tá Tem certo. até uma história no YouTube, o gerente me Diga aí qual é a história. É uma história que é o gerente da Caixa Econômica. Sim. Ele foi na minha casa me oferecer financiamentos. Tá. Que eu fiz o meu primeiro financiamento de freezers. E eu falei para ele, eu nunca fiz um financiamento, sempre trabalhei com recursos próprios até aqui. Como é que eu faço? Ele procura o Sebrae, aí me indicou uma pessoa no Sebrae. Olha aí, gente, para Sebrae, fazer o meu que projeto, é patrocinador do entendeu? nosso projeto. Que boa lembrança, né? Então, o Sebrae, um dia a Pardal passou ali pelo Sebrae. Foi o gerente da Caixa, me orientou que eu procurasse. E ela fez o projeto de 50 freezes na época. Opa, 50. Eu fiz. E graças a Deus deu certo. O gerente contou minha história. Foi uma história a nível nacional, que fez muito sucesso também. E foi muito bom para a empresa. Perfeito. Então, chegou uma hora que o crédito veio dizer assim, olha, nós estamos aqui para ajudar você a crescer. Mas na hora em que o empresário ele aceita o crédito, ele também está assumindo um tremendo desafio. Porque é o seguinte, meu amigo, recebeu, vai ter que pagar. E o recurso próprio, não. É claro que você tem que valorizar aquilo que é seu, mas uma coisa é uma empresa que começa a alavancar crescimento buscando crédito. E o que é que garante isso? É o empresário, é o conhecimento do seu negócio, é a gestão. E como liderança, como é que você me fala aí do teu estilo de liderança na empresa? Você tem contato com as pessoas, vai na ponta, fala daquele que está produzindo lá na ponta. Você falou que tudo lá... Ainda hoje eu chego na minha empresa às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Sim, olha aí. Então eu tenho um hábito de girar a empresa toda. Eu falo com o pessoal de manutenção, falo com o pessoal de produção. Então eu saio girando. Então eu vejo quando o caminhão sai, para onde aquele caminhão vai. É uma coisa que eu gosto. Que você gosta. Eu gosto disso, eu gosto de estar acompanhando tudo. Dizem que quem gosta, como você gosta então, de trabalho, então não é trabalho, né? Não, para mim gosta tanto, é uma né? satisfação. É uma Quando satisfação. eu me dou conta, Já tá lá? Já está na hora do almoço. Digo, já é hora de almoçar. Entendeu? Perfeito. E isso acontecia no início também, quando eu produzia. Eu me envolvia tanto com o trabalho que o meu estômago era quem avisava que eu não tinha comido. Quando eu olhava, digo, eu ainda não almocei. Eu sou muito de me envolver com o trabalho, perfeito. Joselma, com as pessoas. Maravilha. Olha, a gente vai estar, o nosso público vai estar em breve acompanhando isso, lançando um livro digital e um audiobook sobre a liderança do empresário. Eu prego que a liderança por parte do empresário ela é diferenciada.
É claro que a liderança dos nossos gestores, chefes de setor, tudo é muito importante para a empresa. Tudo é muito importante. Mas quando você fala da liderança do empresário, ela vem carregada de risco, de muito maior responsabilidade. Porque se tudo der errado, quem vai estar lá na ponta, quem vai estar segurando tudo é o empresário. Mas eu também percebo que, mesmo assim, existe nas empresas o que eu chamo de crise da subliderança, que é quando o empresário ele não ocupa o seu espaço. E aí, quando ele não ocupa o seu espaço, a cultura que passa a existir naquela empresa não é a cultura do empresário, é a cultura do vazio. E aí as coisas saem muito erradas, né? Então, com esse seu estilo, para mim fica muito claro que esse problema você não tem, porque está muito presente. Mas na medida que a empresa vai crescendo e você vai tendo que contratar, por exemplo, você acompanha passo a passo isso, as pessoas que vão entrando na empresa, que vão construindo agora a Pardal com você? Sim, acompanho. Por exemplo, antes eu era quem tocava a produção. Sim. Hoje eu tenho uma moça, mas assim, eu ensinei. Na época, eu falei para ela, você não estudou. Você quer estudar engenharia de produção? Ela, eu quero. Opa, então eu dei a aí. maior força e hoje ela está lá comigo. Então hoje eu não vou lá para a produção, mas ela me mostra tudo. E até às vezes ela tem uma dificuldade de vá por esse caminho. Tá. Então é uma soma. Ela está lá administrando para mim, mas também eu dou o feedback para ela. Perfeito. Eu percebo que a sua presença, o seu acompanhamento é algo tão forte, tão intenso, que vai lhe permitindo ir farejando as soluções. Isso. Na medida em que você também não tem nenhum problema em encarar os problemas. Não, Né? eu encaro E tudo. tem muita gente que tem dificuldade nesse sentido, né? Que fala, poxa, a empresa cresce à base de problemas. O próprio crescimento, ele gera problemas. Isso, por exemplo, quando eu comecei com o picolé cômico, Sim. só era eu aqui. Quando eu Tá. me dei conta, todas as empresas estavam fazendo picolé cômico. A Pardal foi imitada aqui em Fortaleza. Foi. Imitada, nem modelada, porque aí é imitação mesmo. E todos os tipos de preço. Sim. Eram preços diferentes. E chegou uma hora que eu tinha que reajustar o meu produto. Tá. E eu pensei, e agora, como é que eu reajusto com essa concorrência grande? Aí é aquela história que eu digo que o empreendedor tem que ter ideias. Tem que ter ideias. Porque uma ideia, uma grande ideia faz a empresa crescer. Perfeito. E aí eu tive Muito a bom. ideia de fazer um sorvete. Tá. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma máquina artesanal, aí o sorvete caía na máquina e eu enchia os copinhos Sim. com uma colher mesmo. E nessa época, os meus filhos já tinham 7 anos, 8 anos, aí carimbava os copinhos manual. Olha. Mas quando eu vi que os carrinhos já vendiam sorvete suficiente para manter minha empresa, eu reajustei o picolé. O picolé. Aí qual foi o Tá, resultado? então você primeiro criou um outro produto para dar uma nova renda, aí quando isso aconteceu, aí você disse, vamos aqui, agora eu vou aumentar o meu preço. Quando Mesmo eu com essa aumentei, concorrência. a venda não caiu. Então, eu tive mais uma renda na empresa, que foi muito bom Poxa, pro Joelma, crescimento. que legal. Joselma, tudo da sua cabeça, né? Tudo veio ali, um problema tudo. e eu tenho a ideia. Tudo. Gente, o que eu costumo dizer, e aqui todos os meus clientes aqui, todos os meus parceiros de mentoria, os empresários que eu acompanho, o problema é quando você está resolvendo sempre os mesmos problemas. Aí você está estagnado e vira um inferno. Agora, resolver problemas diferentes é que é bom, porque isso sugere crescimento. Problemas novos têm a Quando ver tem com um crescimento. problema, você não pode focar no problema, você tem que focar na solução. Na solução. Qual é a solução para eu sair dessa? Por Perfeito. exemplo, eu fui lá para Marechal Deodoro, comprei uma casa, comecei, picolé caseiro. Depois comprei outra casa, porque a empresa foi se organizando, teve que embalar, teve que ter nome, Sim. entendeu? Então, quando estava com 2 anos, era tudo muito rápido na minha vida, era uma rapidez. Eu imagino, com E essa velocidade. A empresa não tinha produção suficiente, faltava produto, era uma confusão. E aí foi um desafio grande na minha vida. Eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Ou eu vou, Sim, ou eu vou. fico, ou eu volto. Tá. Então o caminho é seguir. Ok, Eu tenho que pronto. seguir.
Aí lá vai eu pro Sebrae de novo, fiz o Empretec. Sebrae, eu também sou empreteco, né? Quem faz empretec, né? Ontem eu estava com a apostila, você acredita? Ontem eu tive várias experiências, inclusive internacionais, Joselma. Mas eu digo para vocês, ó, experiências no Brasil e fora do Brasil. O empretec do Sebrae é diferenciado. Então você teve lá aquela semana... 4 dias, né? De indo para casa só 10 horas da noite. Exatamente. Então, aí quando eu saí de lá, saí com toda a força. Eu imagino, eu só queria ter feito empretec na sua turma. Porque eu imagino, eu queria você fazendo parte do meu grupo, né? Pela competição que tem lá interna, né? Aí eu falei, maravilha. Agora eu vou. Aí eu procurei o Banco do Nordeste. Nosso parceiro aqui também nessa iniciativa, viu, Joselma? O meu primeiro financiamento grande foi no Banco do Nordeste. Eu já tinha um terreno lá no Eusébio. Garantia. Aí fiz um financiamento para toda a estrutura, para equipamento. Então, naquela época, eu já construí a empresa que eu tenho hoje. Que maravilha. Ou seja, graças a coragem... a Deus deu certo. Deu certo, eu né? paguei o financiamento com tranquilidade. Todos os meus financiamentos que eu fiz, paguei com tranquilidade. Então, assim, eu acho que para a concorrência é bom saber o seguinte, que se vocês cutucam a Joselma, é pior, porque ela vai responder com outra coisa, né? Isso. Né? Aí um dia você chegou e disse assim, eu vou fazer agora um picolé com Sonic. Né? Como é que foi essa história? Ainda está distante daí, calma. Vamos lá, pois nos conte aí, vamos mandando. Uma hora para conversar, vamos na caminhando, hora. Vamos caminhando, né? Então, quando eu cheguei no Eusébio, aí eu já tinha um sonho de ter uma máquina grande que produzisse bem. Aí foi que eu comprei a máquina que faz o Supra, que já é um produto mais elaborado, mais, né? elaborado, mais sofisticado. Exatamente. E também muito bom, gostoso. Então, eu comprei essa máquina. Que é, assim, espetacular. Perfeito. Aí é investindo em tecnologia. Em tecnologia. Você já viajou? Já foi para alguma feira? Já. Gosta da ideia de ir para feira? Não, desde do início que eu ia feiras. Aliás, a pergunta foi até fora de contexto, porque certamente você vai muito para feira para conhecer tecnologia, né? O empresário tem... Visionário não é você acordar com uma ideia. Visionário é você viajar, você pesquisar, ouvir o cliente e as ideias vão surgindo. Aí a feira internacional, quem foi meu esposo, que era para ele na comprar... Itália? Sim, que era para ele comprar essa máquina. Só que ele comprou na República Tcheca. Olha só. E graças a Deus deu certo, o produto é um sucesso. Porque você tem que estar sempre inovando. O tempo todo. O tempo todo inovando. Né? Então, assim, diferenciação é a forma como a Pardal é guiada. Sim. Né? Nós precisamos estar fazendo algo novo, algo diferente, mas a conta tem que fechar, né? Sim. Né? A Joselma, assim, pelo que você falou, assim, eu repasso o preço. O nome do nosso programa é Lucrativamente, gente. Porque nós temos que ter mentes lucrativas para sermos empresários. Né? Durante toda a minha trajetória empresarial, eu sempre senti muito a dificuldade de você poder falar mais abertamente sobre lucratividade, às vezes com o seu funcionário. Mas não tem coisa mais legítima do que isso. E pelo que eu percebi, você o tempo todo estava ali conectada com os números para saber se a diferenciação estava dando resultado, não é isso? E aí o meu filho cresceu, né? Sim. Hoje ele tem 31 anos de idade, porque quando eu comecei ele só tinha 4 meses. Olha. E aí me ajudou bastante nessa parte de tecnologia, de gestão, de números, de apresentar os números reais, porque eu só tinha números na cabeça. Eu administrava tudo com minha cabeça, né? Hoje ele já me ajuda bastante nisso. Graças a Deus, eu tenho 4 filhos. Também Deus me abençoou muito com meus filhos. Amém. São Patrimônio, filhos maravilhosos, né? Exatamente. A mais velha hoje fica lá na Marechal Deodoro, na minha antiga empresa. Ela é distribuidora, mas também é uma pessoa muito organizada. E o meu filho me ajuda bastante lá na empresa com essa parte de tecnologia, de burocracia. Então, tudo isso é com ele.
Eu sou Perfeito. muito gestão, ideias, entendeu? Conversar com o pessoal e ele ali muito suporte meu. Eu assim, todas as áreas da empresa são importantes, né? Mas se a gente tiver que fazer uma escolha sobre o que pode ser delegado, existem aspectos da gestão que podem ser e devem ser delegados, como você delega para o seu filho. Mas tem algum momento do mês que você vai lá e olha para a DRE, olha para o demonstrativo e quer ver lá o resultado, para saber se todas as suas ideias estão dando certo. Não é verdade? O que vai validar as ideias do empresário são os números. Eu ainda vejo isso muito no dia a dia. No Tudo dia a dia. isso, quem olha é ele. É Mas ele. assim, eu tenho uma noção do que está acontecendo. Aí Ele só me mostra. Ele mostra, né? Mostra, E reunião, você pratica no dia a dia, Joselma? Eu sou meio ruim de Não é de reunião, não, né? Ele é quem resolve também essa parte de reunião. Perfeito. Então, o que é que fica muito claro para a gente? Que quando o empresário ele passa a levar para o seu negócio aquilo que ele gosta de fazer, essa é a maior e melhor entrega que o empresário pode dar. Gente, empresário tem direito a ter vocação também. Não é só porque é empresário, vou fazer tudo. Mas tudo tem que ser feito. Os cuidados com os números têm que existir. E aí você tem o seu filho, como poderia ser um executivo, mas tem alguém cuidando para que você possa se dedicar a essa questão do marketing, né? Assim, a Joselma é muito do marketing também. Não, eu dou as ideias. Eu Aí tenho o uma marketing equipe sai correndo atrás. muito boa do marketing. Tá. Como eu digo, pela ordem, né? Então, eu comprei máquinas, eu investi em estrutura, tudo de primeiro mundo, mas as pessoas lá fora, aqui, eu comecei como picolé caseiro, eles não têm noção, não tinha noção do tamanho da Pardal, da organização, da imagino. empresa, muito organizada. E você correndo que ela ali pra Então, crescer. eles não tinham noção. Aí o marketing teve a ideia dessas parcerias. Quando Vamos a lá. gente começou a fazer as parcerias com essas empresas internacionais, aí o pessoal começaram a perceber que a Pardal estava grande. Gente, isso é incrível. Aí, de repente, você está ali na praia, né, o meu filho, ele é Pardal. Então, meu filho passa picolé, que bom e tal, papai, eu quero Pardal, né? Aí, de repente, você está lá, aí vem o picolé Pardal com o Sonic. Né? Você, caramba, é muito surpreendente, Joselma, eu estou falando como cliente, né? É importante que vocês saibam, eu estou tendo prazer de conhecer a Joelma aqui, nessa edição aqui do nosso Papo de Bastidores. E conhecendo, não se conhecia, ela gentilmente aceitou o nosso convite, né? Então, e eu revelo aqui algumas coisas, porque eu sou empresário, e validar o trabalho de outro empresário é muito legal. Mas eu estou falando como cliente, né? E de repente, tá lá, Pardal agora com a campanha com o Sonic. Caramba, que massa, que legal, né? Surpreendentemente isso. Assim, foi uma ideia muito da minha equipe do marketing. Tá. Através de contatos, conhecimentos, a faculdade que ele fazia, tudo. Então ele conseguiu levar essa ideia para Pardal, que foi um sucesso. Aí assim, e se a gente fizesse uma cooperação com um estúdio de cinema internacional? Aí, para você agora é simples, mas para quem está do outro lado é assim, como é que a Pardal conseguiu isso? Foi através de contatos. Pronto. E graças a Deus, coragem, né? a equipe conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí a gente conquistou o pessoal e o pessoal está sempre dando um trabalho para a gente. Perfeito. Simplesmente porque essas marcas, elas não confiam o nome dos seus personagens, que é o maior patrimônio desses estúdios, a qualquer empresa. Né? Então, para mim, assim, como empresário, além de surpreendente, foi assim uma assinatura da competência de como a empresa estava sendo conduzida e com muito profissionalismo, né? A gente vendo a transformação do carrinho, da marca, né? A mudança da marca, como foi para você? Porque marca é uma coisa que a gente tem muito apego, né? O empresário. Vamos mudar a marca Pardal. Essa mudança foi uma ideia do meu filho. Sim. Eu abracei, nós passamos um ano estudando, contratamos uma empresa muito séria e graças a Deus deu certo. Foi um desafio também. Também, né? Difícil, porque né? tinha uma cliente decisão que era muito apegado àquela marca antiga e não queria trocar. Foi uma graça, mas graças a Deus deu certo. Deu certo, né?
Joselma, o seu produto, ele é muito percebido pela gente como um produto natural. Mas ele Né? é natural. E ele é natural. Nos fala a respeito disso. Olha, por exemplo, o coco. Eu trabalho com coco mesmo, descasca, higieniza, passa por todo o processo. Então, eu trabalho com o coco, trabalho com a fruta mesmo. Vou pegar no centro de distribuição e faz todo o processo lá na empresa. Então, é realmente o produto todo natural. Todo natural. Gente, eu gosto sempre de frisar, né? É muito importante a gente aprender com os exemplos, né? Nos nossos grupos aqui de mentoria, eu dedico um bom tempo a trabalhar os cases, as histórias de sucesso, porque quando a gente se posiciona, começa a assistir, entender os bastidores de como tomar uma decisão de uma Amazon, um Google, um Pão de Açúcar, né? Aquilo ali faz parte também do nosso dia a dia. Existe pequena empresa, média e grande, mas não existe pequeno empresário, meio empresário. O empresário ele tem que ser inteiro, pensando na empresa como um todo, né? Então eu pergunto, Joselma, e referências para você? Você gosta de assistir algum conteúdo de negócios? Você tem algum tipo de leitura que você quer revelar para nós? Ou quem é o empresário ou a empresária? Eu acho que eu estou conversando com a Luísa Trajano do estado do Ceará, né? Eu me né? baseio em levar o produto natural para o cliente. Sim. Porque eu fui muito criada na natureza. Eu sou filha de agricultor, minha mãe Sim. plantava verdura, o meu pai plantava bastante fruta, legumes. Então, eu tenho uma saúde, graças a Deus, incrível. Maravilha. Então, eu amo fruta, incentivo as pessoas a consumirem frutas. Então, isso que eu gosto em mim, eu gosto de levar para o meu cliente, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Então, o que é bom para mim, eu gosto de levar para o cliente também. Então, a maior referência que eu tenho é a minha infância, como eu fui criada, tudo isso me deu muita saúde. Então, eu gosto de colocar uma matéria-prima boa no meu produto, porque eu sei que eu estou levando coisa boa para o meu cliente. Legal. E o meu cliente merece. Merece. Gente, eu perguntei a respeito de referências, de nomes de empresário, e aí a resposta a mim surpreende, mas ela funciona. A Joselma está dizendo, não, eu foco em qualidade mesmo. Porque meu foco é atender o meu cliente. E aí eu digo, todos os grandes nomes da área de negócios que a gente cita, que nós estudamos nesse nosso ambiente de mentoria, eles fazem a mesma coisa. Então existem fundamentos na área dos negócios que não mudam. E qualidade, foco no cliente é um deles. Você já falou aí em pesquisa, investimento em tecnologia, assessoria, mas aí um dia a Pardal surpreende a gente fazendo um produto do São Geraldo, do refrigerante. Como é que foi isso? O São Geraldo é uma empresa que, assim, conquistou meu coração. Assim, a equipe da São Geraldo é um pessoal muito parecido comigo. Perfeito. Eu gosto muito de citar a Dona Ana. Sim. Dona Ana é uma empreendedora igual a mim. Então, quando eu fui no Cariri, eu vi lá que a concorrência era forte. E também a gente pensou, já vinha fazendo parcerias com o Sonic, e essas parcerias vinham dando certo, e eu falei para a engenheira, que é do controle de qualidade, e por que não a gente fazer uma parceria com a empresa cearense? Por que não vamos fazer um produto com uma empresa cearense? Sim. E como eu estava indo lá para o Cariri, a São Geraldo foi a primeira que veio em mente. Um picolé de refrigerante, Joselma. Mas assim, muito diferente. Toda a formulação vem de lá, Sim. A gente só agrega a nossa calda e transforma em picolé. É muito então diferente. Foi assim um estudo de um ano. É muito inovador, né? E aí me fale, vocês trabalharam uma linha aí, um tempo com o Sonic como personagem, aí não trabalha mais. Por quê? Porque é só por um período. Pronto. Entendi. O contrato tá lá. A gente só trabalha por um período. Por um período. Mas aí quando vocês inovam, a Pardal é muito copiada também? Sim. Fala aí mais. Né? Até os grandes não deixam mais eu fazer o Sonic. Mas não deixa mais? Não. Quer dizer que alguém viu você foi lá, conquistou o Sonic e tal.
assumiu os riscos, inovou, aí o grande veio E carregou, e mas carregou, não tem problema não. O mas importante é que eu fui a primeira, né? perfeito. Eu acho isso o máximo. O público sabe. O público sabe quem foi o precursor e quem é o imitador. E pelo jeito, quem imitou é como você disse, deve ser grande, né? Ou seja, olhou e disse assim, alguém levou um carão. Como é que vocês estão aí a pardal com o Sonic e tudo, e nós que somos gigantes aqui, né? Tá? Mas é as oportunidades que aparecem nas nossas vidas e a gente tem que agarrar, né? Aí você então, disse, o empreendedor, ele vive de oportunidade. aí você agarrou o Godzilla. Ainda deu certo, né? Enquanto vai dando certo, eu vou agarrando. Deixou o Sonic de lado e foi pro Godzilla, né? Você abre lá o site da Pardal, tá lá a embalagem Godzilla e tudo. Muito bonita, fez muito sucesso também. Sucesso, o picolé já até acabou a parte da embalagem. Agora tá só no caminhão, porque é por um período. Por um período, né? O importante é o período. Pois são ciclos, né? Inovação são ciclos. E nada é definitivo. Né? Agora vamos fechar um acordo aqui com a Sonic ou com o estúdio do Godzilla e vamos ganhar dinheiro durante muito tempo. Não, tanto é que o próprio público quer mudança. E quem não entrega isso está tirando um componente importante para o sucesso da empresa. Então a Pardal é inovadora porque a Joselma é inovadora. Eu tenho esse espírito inovador. Tem que ter as ideias. Por exemplo, agora nessa pandemia, né? Sim. Quando deu um boom da pandemia. E fecha tudo, né? O empreendedor... Todo mundo arrancando os cabelos, né? É um susto, foi um susto muito grande. Acho que eu perdi assim umas 3 noites de sono. Só 3, Joselma? Você tá bem demais, meu amigo. Mas assim, eu conheço quem perdeu 3 meses, pensando né? assim em soluções, né? Sei, ótimo. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho muito distribuidor aqui em Fortaleza, a maioria é família, é irmã do meu marido, irmão meu. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem muita gente aqui que eu cuido aqui, né? Que depende desse trabalho. Depende desse trabalho. E aí eu já vinha fazendo um teste no iFood e estava dando certo. Aí todos os distribuidores começaram a vender online, nós criamos um aplicativo próprio e graças a Deus deu para segurar na pandemia. Deu certo. Muito bom. E aí foi um negócio que deu certo e a gente está dando continuidade. Muito bom. Olha, eu falei aqui rapidamente, vou repetir, eu perguntei sobre referências, né? Quem são as referências para a Joselma, e ela falou que é a empresa, é a minha busca por qualidade. Mas eu falei assim, você se identifica, por exemplo, com a Luísa Trajano? Agora eu cheguei a uma conclusão. Não é você que deve conhecer a Luísa Trajano, é ela que tem que lhe conhecer. Não, eu tenho que conhecer ela. Não. Inclusive, 2 empresários já me falaram que eu parecia com ela. Parece mesmo. Você acredita que eu ainda não fui em uma palestra dela, mas dia eu vou. Mas vai que ela assistir essa, ela vai querer lhe conhecer. Sabe por quê? Porque tem muita identidade aí. Quem já ouviu a Luísa sabe, entendeu? E, gente, por mais, eu falo assim, olhando nos olhos de quem está nos assistindo, que existam modismo no mundo dos negócios, os fundamentos não mudaram. A gente tem que cuidar bem do feijão com arroz na empresa. Foco no cliente, foco nos números, ter uma boa liderança, ter uma visão estratégica. O que é estratégia, gente? Foco na solução. Na solução e não ficar só pensando no problema. O problema está ali, então você tem que perder sono buscando solução. O que é que eu vou fazer para sair dessa? O que é que eu vou fazer para sair dessa? Perfeito. E aí, com o tempo, você encontra. E você ainda colocou um componente muito importante que o Abílio Diniz não tem a menor cerimônia em dizer que é a fé, né? Ele não tem. Ele tem livros dizendo como é que ele reza. Ele diz, olha, eu vou dar aqui a minha oração de empresário do dia a dia. Tem momento que a gente tem que botar o joelho no chão. No chão. Muito bom. Dizer assim, meu Deus, me ajuda a carregar essa cruz, porque hoje ela pesou. Pesa. Mas tem dias que pesa. Eu creio que você vai deixar mais leve. Perfeito. José, eu acho assim, você encarnou assim para mim o espírito do que nós gostamos também de transmitir para as pessoas em momentos como esse. Mais uma vez eu lembrar você, se você quiser ter um conhecimento a respeito de como é o nosso trabalho como mentoria, é só clicar, tem algum botão aqui nessa tela. Mas uma coisa eu te asseguro, assim, a simplicidade para mim é a base de tudo. Se você tem um modelo de negócio muito complexo, muito complicado de colocar para funcionar, ele não é bom. As coisas simples são as que funcionam. E essa simplicidade do empresário para encarar as dificuldades do dia a dia também é muito importante. Então a fé
é um componente importante nos A negócios. última palestra que eu dei, aí um rapaz falou assim, Dona Joselma, de onde vem a sua fé? Eu digo, do primeiro dia que eu vendi picolé. Porque, meu amigo, eu botei uns 30 picolé na caixa e foi 30 minutos conversando com Deus. Deus me ajuda a vender esses picolé. Eu nunca vendi picolé na rua. Me ajuda. E quando eu cheguei na Feira Livre, só apareceu mulher na minha frente, me elogiando, comprando os meus picolés. Quando eu pensei que não, a caixa estava vazia. Eu voltei para casa tão feliz. No outro dia eu já estava gritando, olha o picolé caseiro. Então, aquelas mulheres me deram o impulso, a força, entendeu? Que legal. Então, foi Deus que botou aquelas mulheres na minha vida. Existe um programa do Instituto Endeavor, que é uma iniciativa do Jorge Paulo Lema, né, o maior empresário em termos de economicamente o maior do Brasil. E ele resolveu devolver para o Brasil aquilo que ele alega e reconhece que recebeu do país, que foi a base para ele se transformar nesse empresário internacional. E esse instituto tem uma iniciativa, um evento que se chama Day One, que é o dia 1. E você descreveu aí muito bem o espírito do Day One, no dia 1 do Instituto do Jorge Paulo Lema, que é o dia em que as coisas viram, que deu aquela virada assim, se eu vendi esses... Saiu orando e pedindo a Deus para ajudar a vender os 30. E voltou pensando, se eu vendi esses 30, do jeito como eu fui, eu posso fazer algo muito maior. Aí nunca mais eu vendi 30 picolé, só vendi mais. Lá na Feira Livre eu chegava a vender 500 picolés. 500 picolés. Numa Feira Livre. Eu começava de 9 da manhã e ia até 7 da noite. Que Caramba, o Currais Novos, o pessoal tem uma história de uma sensacional. feira do Bacurau. Eu ficava Sensacional. até o fim. Ó, gente, vocês que... Eu gosto muito de todo tipo de literatura, mas vocês que vivem só lendo livros em inglês, assistindo palestras sofisticadas, vocês têm que observar um exemplo como esse, tá? Porque, primeiro, muitos não contam a real. Muitos não fazem um papo de bastidores como esse, né? Porque o sucesso, às vezes, vai fazendo com que as pessoas indiquem que não foi fácil, como se fosse um dom. E não é. É trabalho. Muito tentativa e erro. Você falou a palavra teste várias vezes. Eu adoro. Vamos testar. Teve uma ideia, testa, não descarta a ideia, né? E testar para você comum. Todo dia tem obstáculo para a gente pular. Empreender não é fácil, não. Não é fácil. É bom. Assim, eu aconselho a todo mundo empreender. E eu falo, pensa que vai ser fácil? Vai não. Mas o empreender dá a oportunidade de você ter uma vida melhor. Dá uma vida digna, entendeu? Transforma. Faz você levar palavras, entendeu? Faz as pessoas acreditar em você, aquele funcionário que lhe admira, entendeu? Então, empreender é muito gratificante. É difícil. É difícil. No Brasil é tão... Tem hora que a gente tem vontade de chutar o balde. Tem hora que o problema é tão grande que eu digo, hoje eu vou chutar o balde. Eu não tenho coragem. Deixa o balde aqui, né? Deixa o balde aqui, eu não tenho coragem. Deixa meus picolés aqui, né? Joselma, você que aposta em personagens de filmes, de grandes estúdios de cinema, empreender é uma aventura. E por definição, aventura... E a gente gosta dos filmes de aventura porque a gente só sabe como é que começa, mas não sabe como termina. Se soubesse, não tinha graça. E empreender, principalmente no Brasil, ele é uma aventura. Mas com planejamento, né? Com o pé no chão. Com o pé no chão, com atitudes pensadas, com uma boa visão de negócios, você vai começando a diminuir as tremendas margens de erro que esse negócio tem. Nós estamos aqui chegando nos momentos finais dessa conversa, desse bate-papo sensacional, Joselma. Eu queria que você me dissesse assim, como vai estar... planejamento é fundamental. Você é visionária. Qual é a visão que você tem para a Pardal daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu enxergo os meus filhos lá trabalhando numa empresa maior, melhor, porque eu já tenho esse projeto, já estou providenciando. Eu acredito que daqui a 5 anos a gente já muda para outra Banco do Nordeste, daqui a pouco a Joselma vai passar aí de novo, viu? O Banco do Nordeste tratem bem a Joselma, viu? Tratem bem. Então, a minha filha mais jovem tem 21 anos. Sim. Ela disse que quer tocar a empresa. Também nessa pandemia, o do meio foi para lá e está nos ajudando muito.
Ele é engenheiro, está nos ajudando muito a diminuir custos. Então, daqui a 10 anos, eu enxergo os meus filhos administrando e eu indo lá só assessorar, né? Porque já está na hora de eu e meu esposo dar uma descansada. E também, qual é a minha visão? Deixar eles tomando de conta só. Okay. Porque se aparecer algum obstáculo, na vez que eu for lá, eu oriento eles. Perfeito. Eu acho que o correto é a gente entregar a empresa aos filhos antes de morrer. Porque se ele precisar do meu apoio, eu vou estar viva lá, pronta para ajudar eles. Mais uma vez, você mostrando que a sua intuição aponta para os caminhos certos. Você está dizendo assim, né? A Joselma do teste, que é inovação, da tecnologia, disse assim, eu vou transferir a minha empresa, o dia a dia deles para os meus filhos e vou para o conselho de administração. Isso. Eu vou ficar aconselhando a eles nos momentos que eles me procurarem, nos desafios, nos momentos de decisões mais delicadas. Isso. É isso. Ou seja, você, por iniciativa própria, Joselma, acho que é muito legal isso. Tirando as soluções da sua cabeça, né, com a experiência que você teve inspirada nos seus familiares, como você disse no começo, você leva para a Pardal tudo aquilo que uma empresa precisa para crescer. E, gente, o mundo dos negócios é igual uma escada rolante invertida. Parado, você desce. Né? Esse é o espírito da nossa mentoria. Se você tiver aí um interesse de conhecer um pouco mais, clica aí no nosso botão para saber. Eu terei muito prazer que a minha equipe possa conversar com você a respeito. E nesse momento, José, eu quero lhe agradecer tremendamente. Foi um prazer. Tá? Num momento como esse, né? As pessoas têm que ouvir palavras positivas e têm que acreditar que mesmo começando do zero, que não tenha medo, se faz uma coisa boa, não tenha medo de ir para a rua oferecer. Perfeito. Porque lá na rua você vai encontrar pessoas boas, que vai lhe dar a maior força, assim como eu encontrei. E pessoas que você também vai se inspirar, que vai lhe ajudar a ir para frente. Maravilha. As pessoas costumam ver por trás de um não uma rejeição. E, na verdade, você do não faz um desafio. Que é o por que não? Diga por que não e eu vou resolver o problema. Né? Seja no meu produto, seja na minha forma de liderar a minha empresa e tudo. Olha, Joselma, sensacional. Eu vou terminar dizendo que realmente a Luísa Trajano deveria lhe conhecer. Um dia eu vou para uma palestra dela. Já prometi ao pessoal que sair um pouco, né? Eu ainda vivo muito dentro da empresa. É muito importante. Mas agora a gente tem assessorias, né? Agora tem uma assessoria de vendas. Ana Joselma, a senhora precisa andar mais, ver mais horizontes, que vai ser muito importante para a senhora. Realmente, o meu filho já dá conta aqui. Perfeito. E aí ninguém segura mais a Pardal, né? Se a senhora hoje, muito focada aqui no operacional do dia a dia da empresa, a Pardal já está voando, literalmente, né? Pardal já está voando. Imagina, então, se a senhora voltar a ter a oportunidade de começar também a interagir mais com os empresários. Olha, muito obrigado. Mais uma vez, todo o sucesso do mundo para a Pardal. Eu tenho certeza que a senhora agregou muito valor a toda a turma aí de empresários e empresárias que está nos assistindo. Gente, esse foi um papo de bastidores com a empresária Joselma Oliveira. Eu quero fazer um agradecimento. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus. E segundo, eu tenho que agradecer aos cearenses por sempre ter me apoiado, ter me recebido bem e hoje valorizam muito a Pardal. Eu sou muito grata aos cearenses. E quem é cearense e acha que lá de Picuí só sai carne de sol? Sai picolé. Sai picolé também. E bom, né? E bom. Maravilha. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos vocês.